eu incentivo você, se você não está fazendo a leitura, você se esforce, que você se esforce, é necessário a gente se esforçar. Tudo que requer disciplina, se você vai fazer exercício, você precisa de disciplina, se você vai fazer uma dieta, você precisa de disciplina. E para ler a Bíblia, para orar, para a gente ter um momento devocional com Deus, a gente precisa também de uma disciplina. Então, se você não conseguiu começar a leitura bíblica até agora, comece hoje, não tem importância, comece de onde você estiver. Hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco o pastor Paulo Lopes, da Igreja Ação Bíblica, uma igreja irmã da Igreja Bíblica Brasileira. O pastor Paulo Lopes é deão da Faculdade ABK, lá em Mogi, ajuda lá o pastor Leandro na condução da faculdade. E hoje então ele vai nos deu a honra aí de trazer a meditação na Palavra de Deus. E ele vai também nos dirigir aqui em alguns louvores, Eu chamo o pastor Paulo, ele conheceu lá o salãozinho lá na Avenida das Rosas, mas não tinha vindo aqui. Então com prazer nós recebemos o pastor. Obrigado, viu? O pastor Lopes é um homem talentoso, ele prega, toca, Eu ainda chego lá, Essa música, vou cantar primeiro em português. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. E eu trabalhei com um povo indígena, melhor, avança um pouquinho. Isso. E aí? Essa língua chama-se Nhingatu, É uma língua do norte do Brasil, na região do norte do Amazonas, quase ali divisa com Colômbia, Venezuela. E são irmãos nossos, pessoas de outras línguas, de outros povos, que podem louvar ao mesmo Deus que nós louvamos. Vamos em português para não desanimar. Cada passo que dás pela senda onde vais, há um Deus que te vê. Cada passo que dás pela senda onde vais, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olha bem pela senda onde vais. Na língua estranha, Muramere, Piru, Guanerá, Peropi, Oai, Deus, Umar. Muramere, Piru, Guanerá, Peropi, Oai, Deus, Umar. Deus, Umar, Deus, Umar, Eganã, Icatmal, Vite, essa sala. Povos de outras línguas um dia estarão louvando a Deus com você num grande coral lá na eternidade. Amém? Mais uma. Em português também, para não desanimar. A ti,
Jesus Cristo, a Ti, Jesus Cristo, toda a minha vida entreguei. E com os anjos, glória e louvor Te darei. Porque sou salvo, sou muito feliz, agora o céu é o meu país. Porque sou salvo, sou muito feliz, agora o céu é o meu país. Língua indígena, Pia Jesus Cristo, Pia Jesus Cristo, no cada no calapina por anjo beijina, anjo beijina, canta o WhatsApp, glória, bicho, de Matzatelina, no canali, catima, no fá, panza e no colé, no panauá, de Matzatelina, no canali, catima, no fá, panza e no colé, no panauá. Amém? Uma outra língua, são muitas línguas de muitos povos. No Brasil tem cerca de 200 línguas diferentes dentro do Brasil. Cerca de 200 povos falando 200 línguas diferentes. E quando os portugueses chegaram, eram cerca de quase 1000 povos, segundo alguns. Cerca de 1000 línguas diferentes, e muitas já foram extintas. Mas eles estão hoje vivos, eles têm direito a não viver em reservas como animais. Eles não são um animal em extinção, eles são seres humanos. E não só o Evangelho, eles querem tecnologia, eles querem um iPhone, eles querem internet, eles querem tudo, eles querem usar uma roupa boa. E eles vivem como miseráveis, que a política indigenista faz isso. Entra todo mundo, menos o missionário. Em muitos lugares, como o Parque do Xingu, é como um zoológico, onde eles são expostos como os animais, e missionário não entra, o Evangelho não entra. Entra quem vende droga, entra quem vende bebida, entra prostituição, gente para filmar. Eles andam com roupa, mas a Globo paga para ficarem pelados, aparecerem pelados na filmagem. Depois que a Globo vai embora, eles colocam a roupa de novo, porque eles não andam mais sem roupa. E eles precisam do Evangelho. Eles precisam que nós falemos do Evangelho para essas pessoas. Eles não só querem educação, não querem ficar analfabetos, querem coisas boas, querem se integrar à sociedade, como essa integração só será total se eles ouvirem do Evangelho. Amém? E nós temos que orar, temos que fazer alguma coisa, não engolir o que ouvimos na TV e que os partidos de esquerda muitas vezes falam, mas olhar para esse povo como pessoas que precisam do Evangelho. As suas crenças, sua pagelança, alguns jogam criança na lagoa para o jacaré comer, muitas crenças esquisitas. Tem situações onde o gêmeo, quando nascem gêmeos, a maioria das tribos acredita que a segunda criança é a encarnação demoníaca da primeira. Eles matam a segunda criança. E quando o Evangelho chega, como nessas tribos aí, tudo isso acaba. E eles são felizes porque conhecem o Evangelho. Amém? Obrigado. Irmãos, o pastor Paulo, ele estudou vários anos linguística, né? Estudou, além de fazer seminário, ele fez licenciatura em linguística, estudou para ser um missionário, e ele trabalhou, inclusive, entre os índios, e ele se capacitou para traduzir o Evangelho, a palavra de Deus, na língua dos índios, né? Então o Senhor deu essa oportunidade para o pastor Paulo, né? Passamos a tarde juntos, ele estava compartilhando as experiências dele, então é bastante edificante, né? Cada um Deus chamou para um propósito, para um fim. Deus usa cada um de nós de acordo com o que Ele quer, né? Vamos ter um momento de oração e nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Paulo vai trazer, como eu falei, essa meditação.
Senhor, graças te damos, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos aqui com toda a liberdade que nós temos neste país, Senhor, para te adorar, para te buscar, para ouvir o Senhor, do Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Jesus nós podemos ter comunhão uns com os outros, nós podemos também ter comunhão com o Senhor. E como igreja, como uma família, Senhor, nos reunir com esse propósito único de te adorar, de te bendizer, de exaltar o teu santo nome e de sermos edificados pelo teu Santo Espírito, Pai. Nós levantamos um clamor, como temos feito aqui há vários domingos pela nossa nação, rogando, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a nossa nação. Pai, nós pedimos que o Senhor venha trazer à luz toda a sujeira, toda a imundície, tudo aquilo que os homens fazem no oculto, que o Senhor traga à luz da verdade, Pai. E que o Senhor venha trazer também juízo, Senhor, sobre essa nação, sobre os pecados, que haja purificação, Senhor, do nosso povo, da nossa nação. A começar da tua igreja, Senhor. Pai, a tua igreja também precisa de um quebrantamento, precisa de arrependimento, precisa voltar para o evangelho verdadeiro, Senhor. Precisa voltar para a pregação do pecado, pregação da santidade, pregação, Senhor, da salvação em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, Pai. E deixar de lado as coisas do mundo, os rudimentos do mundo, Pai. Ah, Senhor, venha nos ajudar. Venha, Senhor, transformar esta nação. Levante homens de bem, homens de caráter, homens justos, Senhor, para estar à frente, Senhor, do comando desta nação. Seja nos executivos, nas prefeituras, estados, na federação, Senhor, seja no judiciário, juízes, aqueles que trabalham lá, também no legislativo, nossos deputados, senadores. Levanta, Senhor, homens de bem, levanta homens justos. A tua palavra diz, Senhor, que quando o justo governa, o povo é feliz, Senhor. Então levanta homens justos para estar à frente do teu povo, Senhor. Nós rogamos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que o Senhor venha, Pai, nos livrar de todo mal, que o Senhor venha, Senhor, nos unir no teu amor, na seriedade do Evangelho, no compromisso, Senhor, com o teu reino. Dá-nos, Senhor, despertamento espiritual para nós entendermos que este mundo passa, Senhor, e que para nós tenhamos a nossa vida completamente rendida diante do teu altar, para te servir, para fazer a tua vontade, para levar o Evangelho para aqueles que estão se perdendo, Senhor. Abençoa, Senhor, a igreja aqui reunida, abençoa a igreja do pastor Paulo, lá onde os irmãos estão reunidos agora também, Pai. Que o Senhor venha dar unção, venha dar crescimento, venha dar graça, venha dar poder, Senhor, para testemunhar, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para pregar, Senhor, transformação de vida. Nós rogamos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Pai, rogamos pela Malu, pela mãe da Malu, o tio da Rejane, Senhor. Rogo, Pai, pela parente da Sara, minha filha, que está com câncer, com dores horríveis, Pai, que ela pediu oração. Que o Senhor esteja visitando cada um, restabelecendo, Senhor, a saúde de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Fala conosco ainda um pouco mais dessa noite. Vem ministrar ao nosso coração, Senhor, com o teu Espírito Santo. Nós queremos sair daqui transformados pela ministração, pela presença do Senhor neste lugar. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos, Senhor, da bênção de sermos sempre fiéis ao Senhor. Abençoa as crianças que vão ter a classe delas lá atrás, abençoa a Janete, abençoa nós que vamos ficar aqui, abençoa a vida do pastor Paulo, que trará, Senhor, a meditação na tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos,
abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 28. Não sei se você já reparou, Isaías está no Velho Testamento, mas ele tem uma situação muito interessante. Alguns dizem que Isaías é uma miniatura da Bíblia. Isaías tem exatos 66 capítulos e a Bíblia são 66 livros. Segundo alguns comentaristas, os primeiros 39 capítulos vão tratar muito mais da nação de Israel e os últimos 27 muito mais de uma salvação que é para toda a humanidade, onde Jesus Cristo é apresentado. E eu quero ver nesta noite, do 14 ao 17, Isaías 28, do 14 ao 17, onde, nesse texto pequeno e simples, a palavra de Deus, a essência do Evangelho, onde Deus criou o homem pecador, separado de Deus, Deus mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a solução. Nesse pequeno trecho, nós temos essa verdade exposta. Então, em Isaías 28, a partir do versículo 14 a 17. Isaías 28, 14 a 17. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da cidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei juízo à regra e justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Vamos orar pedindo uma bênção especial, entendimento. Apesar das palavras diferentes, difíceis, Deus tem uma mensagem para você nesta noite. Vamos orar. Nosso Pai, Senhor é um Deus que esclarece, é um Deus que revela. A Bíblia não é um livro de mistério que nos deixa com a cabeça confusa, mas o próprio livro do Apocalipse, o significado original é revelação. Queremos que o Senhor revele a tua vontade, revele o verdadeiro Evangelho, revele a essência do que precisamos saber e do que precisamos passar para outras pessoas, para que todos sejam transformados pela luz que vem um dia até nós. Assim nós oramos pedindo tua direção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, essa versão aí é interessante, chamada NVT, que vai dizer: ouçam esta mensagem do Senhor, vocês governantes, zombadores em Jerusalém. Dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Próximo. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada, é uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Próximo, 17. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras. Uma tempestade de granizo o derrubará, porque é feito de engano. Uma inundação o arrastará. Por que nós precisamos da rocha de salvação que Deus providenciou? Pode passar? Deus sempre se preocupou com a salvação de toda a humanidade.
Deus não se preocupa tanto com as pessoas lá fora, Ele se preocupa primeiro com você, com a sua família e com outras pessoas lá fora. Então no Velho Testamento, Israel estava em destaque. Israel continua sendo um povo escolhido de Deus, um povo especial. Nós devemos orar pela nação israelita. Hoje, embora separados de lado, Deus ainda tem um plano para eles no futuro. Israel, naquela época, deveria ser o canal para que a salvação chegasse a todos os povos. Então, já que se gosta de música antiga aqui, só relembrar aquela música no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Alguns já lembraram? E vai anunciar entre as nações. Israel deveria ser uma nação missionária, mas só que eles não cumpriram a missão de Deus. Eles tinham um sistema que as pessoas vinham, mas Deus já no Velho Testamento disse: anunciai entre as nações. E eles esperavam que as pessoas viessem, faziam da pessoa um prosélito, ou seja, alguém que começava a aprender rituais, e poucos estrangeiros se submetiam a isso. Por isso Jesus veio, que Israel falhou na sua missão missionária. Quando a gente estuda missões, Israel é o destaque no Velho Testamento, e Jesus veio para inaugurar uma nova etapa missionária, porque Israel não foi um povo missionário. Deveria ser o canal, e não foi. Então o pecado, pode seguir, é um problema. Todos pecaram, diz a Bíblia. Eu, você, a nação de Israel, todos pecaram. Há um problema que nos separa de Deus. Então no versículo 14 fala aqui: homens escarnecedores. Já viu alguém zombar de Deus? Você já tentou falar com alguém que zomba? E as pessoas começam a fazer perguntas. Adão e Eva eram negros, eram brancos ou eram orientais? Se eles eram brancos, de onde vieram os negros? Se suponha que Adão era branco e Eva era negra, de onde vieram os orientais? Então as pessoas começam a especular, vão para questões secundárias, e a essência do Evangelho nunca transforma as suas vidas. As pessoas que estão no poder, no caso aqui Jerusalém, era Brasília da época. Quantos desses políticos pensam em Deus? Alguns até falam em Deus. Mas será que vivem o Evangelho? Interessante, eu tenho um vídeo. Se alguém quiser eu repasso pelo WhatsApp, o link do YouTube, onde o Eduardo Cunha está numa Assembleia de Deus dizendo: glória a Deus, aleluia. E fala: eu estou aqui com meu irmão em Cristo. E ele levou a Dilma no culto. E o Eduardo e o Cunha e a Dilma ali no culto da Assembleia de Deus lá do Brás, em São Paulo. E ele teve a palavra e falou, e todo mundo: oh, glória a Deus, tal. Eduardo Cunha. Aí depois que ele sentou, aí a Dilma foi falar: olha, eu sou uma pessoa laica, creio no Estado laico, mas eu quero dizer uma coisa: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí todo mundo diz aleluia, glória a Deus. Mas o que? Para ganhar a eleição. Na época, eu morei no bairro de Santana, em São Paulo, ali do lado do Campo de Marte. E houve um comício ali na época do Fernando Henrique sendo candidato. E também a convenção das igrejas da Assembleia de Deus. E ele lá, aleluia, glória a Deus. E recebeu o voto do pessoal. Mas e depois? Os homens são escarnecedores. Muitas vezes vão até numa reunião, que hoje há um grande percentual de evangélicos no Brasil, mas eles continuam sendo escarnecedores do Evangelho. O pecado, então, impede que as pessoas ouçam realmente a palavra de Deus. Às vezes abraçam o Evangelho com interesse. Quantos pregadores cobram 10 mil reais? Não vou citar nomes aqui, mas tem pregadores para ir numa outra igreja 10 mil reais. Tem grupos evangélicos que, se vierem na sua igreja, última estatística, aquela banda de Belo Horizonte, Diante do Trono, cobra 100 mil reais para ir numa igreja. 100 mil reais para se apresentar uma noite numa igreja. Então nós vivemos situações assim, onde o pecado não é tratado. As pessoas abraçam o Evangelho pensando em alguma coisa. As pessoas estão longe de Deus e as pessoas zombam de Deus.
Para você crer numa teoria da evolução, que o homem veio do macaco e foi evoluindo em todos aqueles estágios, Neandertal, Cro-Magnon, homem de Java, toda aquela baboseira que se ensina nas escolas, tem que ter muita fé para acreditar naquilo. Em alguns, eu tenho artigos que provam que em algumas situações acharam 2 ou 3 ossos e depois se constituiu um animal inteiro. Muitos dinossauros, animais, existiram, grandes animais, mas outros acharam 3, 4 ossos e aí montaram a estrutura inteira. Então as pessoas têm isso como alternativa para não crer em Deus. Ideologia de gênero, tudo que você vê hoje é a zombaria dos homens contra Deus. Então esse é o grande problema da humanidade, o pecado. As pessoas estão longe de Deus. Pode passar? Romanos capítulo 3, na versão NVT, como afirma as Escrituras: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Essa é a realidade que poucas pessoas falam. Se você ligar um programa de rádio, de TV, muitos programas da internet, a não ser a livre web rádio, né, que tem boas mensagens, mas os elementos, os veículos de grande audiência que tem alcance nacional e internacional, geralmente pegam o evangelho de facilidades, onde você dá alguma coisa para receber alguma coisa, onde Deus vai te ajudar, vai ser vencedor, você tem que acordar e olhar para cima e falar: hoje eu vou vencer. E nem sempre é assim. Sempre há uma luz do túnel, no final do túnel, dizem alguns. Eu conheci um pastor que ele pregava assim: cuidado, a luz no fim do túnel pode ser um trem que vem na direção contrária para passar por cima de você e acabar com você de uma vez por todas. E a Bíblia fala: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Até na hora da nossa morte, podemos glorificar a Deus. Em João capítulo 21, Pedro estava preocupado com a situação dos apóstolos, falam até de João, e há um trecho interessante ali que diz com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Pedro deveria glorificar a Deus até na hora da morte. Até o jeito de morrer, nós devemos glorificar a Deus. Viver para o Evangelho. Conta-se que 3 cristãos se encontraram no céu depois de ter morrido. O primeiro cristão era da época das catacumbas, da perseguição que acontecia até o ano 313 aproximadamente, quando Constantino declarou o cristianismo religião oficial de Roma. Então ele foi perseguido, jogado no Coliseu Romano, devorado por leões. Ele falou: olha, eu morri devorado pelas feras, mas morri testemunhando do Evangelho, eu não neguei minha fé até o fim. O segundo cristão era da época da Reforma. Olha, eu segui a Reforma de Lutero, Calvino, então foi perseguido, queimado numa fogueira pela Contra-Reforma, pela Inquisição da época. Não neguei minha fé até o fim. Aí o terceiro cristão do século 21. E aí, você morreu? Como você glorificou a Deus na sua morte? Bom, eu morri de ataque cardíaco. Então, muito interessante, morreu de ataque cardíaco, mas a sua morte não glorificou a Deus. Nós podemos valorizar a vida de tal forma que até na hora da morte glorifiquemos a Deus. Próximo. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Não há nada em nós por causa do pecado. Eu não posso achar que eu tenho alguma coisa para oferecer a Deus. Tudo que eu tenho é nada. Dizem que Lutero, quando lia aqui o próprio livro de Isaías, ele se espantou com um fato muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos, Isaías 64:6, que os nossos pecados são como o trapo da imundícia, mas o texto diz aqui que as nossas justiças, tudo que você faz de bom, imagina o pecado que é ruim, tudo que a gente se esforça para fazer como algo bom é como o trapo da imundícia. Dizem os historiadores que esse trapo da imundícia era o pano que as mulheres usavam na menstruação. E ele não podia ser lavado e reutilizado. Ele era lançado fora e queimado.
que era considerado algo contagioso. Quem tocasse naquilo ficaria imundo, não poderia cultuar, participar das festas do culto judaico. As nossas justiças são como o trapo da imundícia. Tudo que a gente faz para Deus, para tentar agradar a Deus, não é nada. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O ser humano só pode aproximar-se de Deus com a consciência que é pecador. E tudo que eu fizer não pode pagar o preço pelos meus pecados. Essa é a diferença, esse é o Evangelho. Quando nós tomamos consciência disso, próximo quadro. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Portanto, ouçam essa mensagem do Senhor, vocês, governantes zombadores. Não só os governantes, mas todos que são seres humanos que andam sobre esta terra, precisam da mensagem do Senhor. Próximo. E qual o problema do pecado? O que o pecado trouxe ao mundo? O salário do pecado é a morte. Diz aqui, fizemos aliança com a morte, versículo 15. Não só nós zombamos de Deus, nós fazemos pouco caso das coisas de Deus. E na época eles invocaram outros deuses. Cada vez que eu abandono Deus da Bíblia, eu vou buscar um outro tipo de Deus, que pode ser minha profissão, meu dinheiro, o que eu posso fazer, meu esforço próprio, onde eu luto, e muitas vezes Deus não está presente naquilo que eu faço. Fizemos aliança com a morte. Prometeram lealdade a esses deuses, caso fossem libertados na época da invasão babilônica. E não funcionou. Próximo quadro. Mentiras e falsidades. Quando nós cremos no falso evangelho, em outros deuses, cremos em algo que não está na Bíblia, nós somos enganados. Quantas igrejas não enganam? Quantas pessoas se esforçam para viver uma religiosidade? Não pode isso, não pode aquilo. Homem e mulher sempre com roupa comprida, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode ter televisão. E às vezes gera hipocrisia. Conheci pessoas que escondiam a TV num armário assim. Quando chegava alguém da igreja, um diácono, um pastor da igreja, escondiam. A mulher estava com a bermudinha bem curtinha, colocava uma saia comprida assim, ô irmão, Pai do Senhor, irmão, ô glória, tal. Aí aquele obreiro da igreja virava as costas, as pessoas colocavam uma roupa normal, às vezes mais chamativa de que pessoas lá fora do mundo, e assistiam qualquer coisa na TV. Muitas vezes a pessoa segue até um grupo religioso, radical, que impõe, mas isso é um peso. É um jugo pesado demais, que mesmo quem impõe não consegue suportar. Nós somos salvos pela graça, não por obras. Isaías combate divindades pagãs, naturalmente a esperança que essas divindades também davam. E a esperança que essas divindades davam era fraudulenta. Quando nós confiamos que eu vou em certo lugar e faço um esforço para Deus, subir um monte, jejuar, dar uma oferta grandiosa, dar o que eu não tenho para Deus, e às vezes não é para Deus, a igreja diz que é em nome de Deus, mas alguém vai embolsar aquilo, isso gera frustração, é mentira, engano, e gera uma geração de decepcionados. Nossa irmã Mônica está fazendo um trabalho sobre os desigrejados. A cada dia aumenta no Brasil o número de pessoas que são desiludidas, porque muitos, em nome do Evangelho, oferecem isso, mentira, falsidade, engano, consequência do pecado. E no desespero de fugir das consequências do pecado, as pessoas caem no que é errado, caem no meio do engano. Próximo. Deus tem uma solução. A solução está em Jesus Cristo. O próprio Yahvé, ou Jeová, e Jesus Cristo significa a salvação que vem de Jeová, o Jeová é salvação. É a pedra sobre a qual nós devemos estar firmados. Pedra fundamental de Judá, em quem todos os judeus deveriam confiar. E essa pedra é a mesma pedra que
hoje nos salva, a grande rocha. Próximo. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pedra principal. Próximo. O que seria a pedra angular? Eu achei dois tipos de situação que os estudiosos colocam. Uns colocam ali como uma pirâmide, aquela pedra amarela, onde ela fornece uma base para toda a construção. E eu gostei mais dessa do arco, onde eles iam assentando os blocos sem massa, simplesmente encaixando blocos. E a pedra angular seria aquela pedra que, colocada ali, bem na parte central, dava equilíbrio em toda a estrutura. Próximo quadro. Eles tinham que escorar, porque senão cairia. Colocavam escoras enquanto iam assentando as pedras, e depois que colocavam a pedra angular, podiam tirar as escoras, que a construção não mais cairia. O que isso te lembra em relação ao Evangelho? É interessante que a maioria das igrejas, acho que 90% das igrejas no Brasil, tem tanta igreja por aí, de pessoas que vêm da Europa, Estados Unidos, eles ficam espantados com a quantidade de igrejas do ministério A, B, C, e são milhares e milhares. A maioria não prega isso. A maioria não prega que a salvação é eterna, baseada na obra de Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular, Ele que sustenta a construção. Então, se eu estou firmado em Jesus Cristo, não tem como perder a salvação. Não tem como anular a obra que Ele fez na cruz. Próximo quadro. Jesus então vai falar dele no Novo Testamento, comprovando esta profecia de Isaías. Ainda não lê essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Depois, em Atos 4:11, este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Os apóstolos, no começo da igreja em Atos, Pedro, João, vão dar testemunho de que Jesus é a pedra, é a rocha firme sobre a qual devemos ser salvos. Próximo. 1 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo fala: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Alguns vão dizer que a pedra era Pedro, mas a pedra era Jesus Cristo. Pedro foi um elemento usado de grande importância no começo. Ele deu talvez o pontapé inicial, mas a pedra sobre a qual nós podemos nos apoiar e temos certeza que não falhará é Jesus Cristo. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Os apóstolos, Pedro, Paulo, são fundamento, sim, mas a pedra principal é Jesus Cristo. Quem sustenta não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo, como lá na igreja em Corinto eles lutavam para ver quem era do segmento mais elevado. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. A pedra é Jesus Cristo. E o próprio Pedro escreve que a pedra não é ele, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 1 Pedro 2:7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A maioria das pessoas no mundo recusa a pedra que é Jesus Cristo. Não estão firmados nessa rocha que é Jesus Cristo, solidamente assentada. Quem crer não foge, quem crer não precisa ter medo, quem crer não é confundido. A salvação é eterna, a salvação não pode ser perdida, porque ela é baseada na obra de Jesus Cristo. Para você crer que a salvação se perde só se você crê na salvação por obras. É interessante analisar movimentos evangélicos modernos. Eles voltaram à época da reforma. O evangelho hoje retrocedeu 500 anos.
e estão usando os mesmos elementos que os reformadores combateram, Lutero e Calvino: objetos ungidos, crendices, campanha disso, coisas que envolvem dinheiro, coisas que levam as pessoas a fazer alguma coisa, seguir uma religiosidade e não levam a pedra angular que é Jesus Cristo. A salvação é pela graça mediante a fé, mediante a misericórdia de Deus que retira o pecado. A misericórdia é quando Deus retira a maldição que está sobre nós por causa do pecado, e a graça, Ele dá um presente que nós não merecemos, é a sua salvação. Próximo. Vários salmos vão falar eu quero destacar aqui Salmo 40, 1 e 2, que vai falar: esperei confiantemente no Senhor. Tem uma outra versão que diz: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É Deus quem salva, não são nossas obras, Ele que faz a obra. E diz versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você sente que a sua vida está firmada na rocha? Você tem medo de perder a salvação? Tem medo que o pecado o afaste de Deus? Já leu Romanos 8, de 31 a 39, que nada pode nos separar do amor de Cristo? Ele colocou meus pés sobre a rocha. E eu gosto muito de Isaías. Essa aí também dá uma música antiga lá dos Vencedores, dos anos 80, Minha Salvação. E vai dizer que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei. Ou seja, o cristão não tem medo de perder a salvação, que é impossível perder a salvação, que ninguém tem mais poder de nos arrancar da mão de Jesus Cristo, ninguém tem mais poder do que Ele. Eu não posso ser arrancado dos braços de Jesus Cristo. Confiarei e não temerei, que o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Amém? Não tenha medo, a salvação não pode ser perdida. Tenha medo do pecado, porque o pecado entristece a Deus. O pecado muitas vezes deixa nossas orações interrompidas. Basta confessar que a comunhão é restabelecida. E o grande problema de não viver uma vida que agrada a Deus está em Mateus 5, que vai dizer que as obras são apenas um testemunho. Eu devo fazer obras não para salvação, porque a salvação foi comprada por Jesus Cristo na cruz. Mas qual o propósito do cristão fazer obras? Mateus 5,16. Mateus 5,16 vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qual o propósito do cristão depois que foi salvo por Jesus, sem esforço dele, o esforço totalmente feito por Jesus na cruz? Qual o propósito? Eu faço obras para mostrar que eu já sou salvo, para dar um bom testemunho, e as pessoas, quando olham minhas boas obras, elas podem glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Por isso eu procuro levar a melhor vida possível, a vida mais exemplar possível. A salvação já foi comprada na cruz, mas o bom proceder, uma boa vida cristã, faz com que pessoas queiram seguir o mesmo caminho que eu tenho seguido. Próximo. É interessante que a Bíblia não fica só na mensagem do pecado, mostrando que os homens são escarnecedores, que todos pecaram. A Bíblia não mostra apenas que esse pecado leva à morte, e morte na Bíblia é separação, as pessoas são separadas de Deus. Diz que Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Uma explicação teológica para os que creem na tricotomia, a separação de corpo, alma e espírito. Nicodemos chegou diante de Jesus com o seu corpo vivo, com a sua alma viva, inteligência, vontade e emoções, isso é a alma, mas o espírito, conforme Romanos 8,16, que é a parte invisível que é feita para se relacionar com Deus, para adorar a Deus, estava morta. Então aquela parte
que havia morrido desde que Adão e Eva pecaram, precisava renascer em Nicodemos e precisa renascer na vida de todos que ainda não aceitaram o Evangelho. Deus não só mostra que todos são pecadores, que estão separados dele. Deus não só mostra que a solução é Jesus Cristo, mas fala que um dia haverá juízo. Um dia as pessoas que não creram terão que prestar contas. O julgamento dos incrédulos é diferente do julgamento dos cristãos. Se você já leu em 2 Coríntios 5,10, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. A palavra ali no grego é bema, quer dizer um tribunal que premia atletas. Um juiz que julga o atleta no seu desempenho esportivo não é um juiz que julga criminosos. Mas aí você pega Apocalipse 20, de 1 a 10, após o milênio, haverá o julgamento do grande trono branco. A palavra tronos quer dizer um tribunal, um julgamento que julga criminosos. O cristão vai comparecer numa outra época diante de Jesus Cristo, que vai analisar nosso desempenho, nosso serviço cristão e distribuir prêmios, galardões. Os que não creram estarão diante de Deus para ser julgados como criminosos, porque não creram na palavra de Deus. Então diz: farei juízo, a regra, e justiça, o prumo. Deus vai usar aqui, as palavras originais dizem respeito a uma linha. Você vê essa parede de tijolos muito bem assentados? Quando o pedreiro trabalhou ali, ele usou uma linha, e conforme a parede ia subindo, além da linha, ele usava um prumo, que é um instrumento que existe há milhares de anos, que deixa a parede certinha. A parede não fica pendendo, e é terrível, mesmo quem não entende de construção, você olhar uma parede que ela está torta. Deus quer tudo certo, Deus não tolera o pecado, e as pessoas serão medidas pelo juízo de Deus. A lei de Deus nunca foi dada para salvar ninguém. Salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Abraão viveu antes da lei e foi salvo pela graça. A graça de Deus sempre existiu. Mas quando a lei foi dada para mostrar que o homem é pecador, e a lei torna o homem mais culpado ainda. Vendo a lei de Deus, vendo que é impossível guardar os mandamentos de Deus, as pessoas devem se arrepender. E quem não se arrepende, não reconhece que é escarnecedor, que está separado de Deus, não reconhece a Jesus Cristo como a pedra angular, vai passar pelo juízo. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão. Deus não é carrasco, Deus é justo. Outra pergunta que me fazem, recentemente, foi uma senhora que está na minha igreja, e ela perguntou: mas eu vejo no Velho Testamento um Deus que mandava matar, invadia a cidade A, B ou C e destruía todos. Por quê? Parece um Deus cruel. Fora o sacrifício de animais, que coisa terrível. Eu falei: olha, a revelação de Deus é progressiva. Naquela época era a linguagem que o povo conseguiria entender. E quando Jesus Cristo vem, ele já vai abolir o sacrifício de animais, ele vai abolir tantas coisas que no Velho Testamento eram consideradas normais. Por quê? A revelação de Deus é progressiva. Os homens eram sanguinários, viviam matando os outros em guerras de forma terrível. Você ouviu falar dos assírios? Os assírios invadiram o reino do norte, cerca de 722 a.C., bem antes do reino do sul, o reino de Judá cair. Uma coisa que eu estava lendo sobre os assírios: eles cortavam o dedo polegar. Quando eles capturavam os seus inimigos, eles arrancavam. O polegar é o principal dos dedos, que ele faz alavanca. O polegar você usa fazendo uma alavanca com os 4 dedos que ficam do outro lado. E sem o polegar você não abraça nada, você não pega nada. Os inimigos nunca mais poderiam segurar uma espada, nunca mais poderiam ir à guerra. Era uma crueldade que eles faziam. Então essa era a linguagem do Velho Testamento. E povos ali faziam sacrifícios humanos. Quando Deus mandou destruir Sodoma, no caso o próprio Deus destruiu Sodoma, mas como ele manda destruir Jericó, ali se faziam sacrifícios humanos. E aquelas pessoas viram o Deus de Israel e podiam abraçar a fé do Deus único, como Raabe e sua família, mas a maioria preferiu
o juízo e receberam o juízo de Deus. Próximo. Os que nele confiam não ficarão envergonhados, mas os que depositarem sua confiança em obras cairão na ruína e na vergonha. Você crê na obra de Jesus Cristo? Você crê que está seguro? Muitas pessoas falam: eu estou indo numa igreja, tem carteirinha de membro, eu tenho a Bíblia, e aquela bem grandona, e falo: oh glória, oh benção, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, frases evangélicas. E eu pergunto: se você morrer agora? Não sei, talvez, quem sabe, ninguém pode ter essa certeza. Os reformadores trouxeram a reforma para que todos pudessem ter certeza. Próximo quadro. A pedra testada que resiste a toda prova torna-se uma pedra de tropeço para os incrédulos. Próximo. Romanos 9:32. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé, tropeçaram na grande pedra em seu caminho. A mesma pedra que é de salvação torna-se pedra de tropeço, que faz as pessoas caírem. Por quê? Primeiro, ela é oferecida como pedra de salvação, mas para aqueles que recusam a salvação, é uma pedra de juízo, uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Você crê que nunca será salvo, nunca será separado da palavra de Deus, da graça de Jesus Cristo? Basta crer na Bíblia. Não fique com dúvidas. Não aceite as dúvidas que colocam para você. Aceite a palavra de Deus, que diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Próximo. O que as pessoas devem fazer? É para nós encerrarmos. É uma conclusão. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender. Somos escarnecedores como aqueles homens. Somos corruptos. A corrupção sempre existiu. A corrupção não está em Brasília, está em cada um de nós. Aquelas pessoas nos representam. Eles agem como nós agimos. Quantas vezes não paramos o carro com rodas sobre a calçada, na vaga do idoso, entramos numa contramão, dirigimos de forma errada, braço para fora, sem cinto, falando ao celular. Uma série de situações são infração, corrupção. Nós corrompemos. Somos corruptos também. E aquelas pessoas lá são só o nosso reflexo, nosso espelho. Refletem a nossa imagem. O que fazer? Confessar que fazemos o que é errado. Voltar para Deus. Aceitar a sua palavra. Fazer o que é certo. Aceitar a mensagem da grande rocha que é Jesus Cristo. Arrepender-se. Crer que o sacrifício de Jesus é suficiente. E todo esforço que você faça ainda não é suficiente para te garantir a salvação, que você confia no seu esforço, mas pode seguir se você crê na rocha, se você edifica a sua casa sobre a rocha, isso vai fazer diferença. Próximo, Mateus 7, 24 e 25, vai falar de duas pessoas, um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. As tempestades vão cair sobre todas as casas, mas só que a casa sobre a rocha permaneceu firme, e a casa edificada sobre a areia ruiu. A casa sobre a rocha fala de Jesus Cristo, confiar na sua palavra, no seu sacrifício da cruz. A casa sobre a areia, confiar nas obras, na religiosidade, no fato de ir na igreja A, B ou C, de dar oferta, de dar dízimo, de subir monte, de fazer jejum, em tantas coisas que não dão certeza. É areia. A rocha é Jesus Cristo e a sua palavra. E, não sei se dá para ver totalmente, eu achei esse quadro num tipo de evangelismo que nós fazemos na missão indígena, chamado evangelismo cronológico. Interessante aí, isso aí é o aprisco. Naquela época, eles faziam uma cerca de pedras, bem alta, para que as ovelhas não pudessem fugir. Os lobos não poderiam pular essa cerca, o único jeito de entrar era a porta. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu sou a porta. O pastor dormia ali na porta, numa porta estreita, bem pequena, ele dormia ali, de forma que o lobo não poderia passar. Acendia uma fogueira, algo que manteria os lobos longe. Ou seja, se você está
no aprisco, se você faz parte do povo de Deus, você está cercado pela rocha, por todos os lados, e o bom pastor, aquele que é a porta, está ali te protegendo. Ninguém vai entrar e roubar você das mãos de Deus. É impossível perder a salvação. O Salmo 121:4 fala que o guarda de Israel não cochila, não dorme. Salmo 23 fala: bondade me seguirão e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por algum tempo, não para todo sempre. Vida eterna, certeza, desde o Velho Testamento. Jesus falou: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele luta ali até a morte com o lobo, para que o lobo não devore as ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém arrebatará da minha mão. Creia nisso. Essa é a essência do Evangelho. Somos pecadores, escarnecedores, separados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, como a grande rocha, a pedra enviada por Deus, é a nossa segurança. Mas quem não crê um dia vai sofrer juízo. Que estejamos firmados na rocha, que não tenhamos medo de perder a salvação, que nunca falemos, ninguém pode ter certeza. A reforma acabou com isso há 500 anos. Não voltemos ao passado, mas criamos no que a palavra diz. Se você está no aprisco de Deus, você pode ter certeza que Ele garante a sua salvação. Amém? Vamos orar. Eu creio que é o último quadro. Vamos orar, agradecendo a Deus por tão grande salvação, pela sua palavra que é tão clara, e pedir a Deus que nos dê coragem de aceitar tudo que Ele diz, conforme Ele diz. E quando formos passar para as pessoas, não vamos passar um produto com prazo de validade. Ou seja, para algumas pessoas a salvação tem prazo de validade, acaba no primeiro pecado. Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Salmo 136 vai repetir 26 vezes que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele retirou a maldição do pecado e essa atitude dura para sempre. Vamos crer nisso, vamos orar. Nosso Pai, isso é tão bom, a Bíblia é tão clara, a salvação é tão maravilhosa, que todos nessa igreja, e parentes, amigos, pessoas com as quais lidamos, com as quais nos relacionamos, possam um dia crer, não em religiosidade, não em movimentos que pedem para fazer isso ou aquilo, mas crer que Jesus já fez tudo, que Ele é a pedra angular, e só precisamos crer nele, estar firmados nele, na sua obra completa, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus. Crer que Ele foi aos céus e disse que na casa do Pai há muitas moradas e foi preparar lugar para nós. Que possamos crer que nada nos arrebata da mão dele, que Ele é o nosso pastor, Ele é o guia que não dorme, não cochila e que está ali nos protegendo. Ele é a porta estreita, o lobo não terá mais poder sobre nossas vidas. Que essa seja a nossa realidade e que essa seja a realidade que vamos passar para outras pessoas. Abençoa essa igreja, abençoa cada irmão, cada família, cada pessoa aqui. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Paulo, eu convido você nos dirigir neste cântico. Né? Eu acho que aquele primeiro, você cantou da outra vez que você veio aqui.